Já estávamos ontem também aqui, inclusive, a fazer a previsão, porque as sondagens apontavam, ou as projeções, melhor dizendo, apontavam para isso. Acontece num dia em que Keir Starmer foi, portanto, anunciado como novo primeiro-ministro britânico, ou oficializado pelo menos. Starmer já prometeu, inclusive, reconstruir o Reino Unido após anos de caos, como o mesmo refere. Já nos vais ajudar também a perceber como é que o mesmo pretende fazer isso, mas ao mesmo tempo em que no Reino Unido Rishi Sunak renunciou ao cargo como líder do Partido Conservador após esta derrota eleitoral esmagadora. Ok, em relação à segunda nota, provavelmente isso vai abrir o caminho para que Boris Johnson volte à liderança do Partido Conservador. Isso será possível? Ou então, exato. Ou então ele poderá concorrer para a dirigência, para a liderança do Partido Conservador, fazendo um embate com o Johnson, porque o Johnson, como você sabe, ele se retirou taticamente, não se retirou definitivamente da vida política do Reino Unido. Sim. Agora, em relação às promessas eleitorais do atual Primeiro-Ministro ou Primeiro-Ministro não eleito, a ver, vamos ver o que ele vai poder realizar, não é? Porque, enfim, em campanha eleitoral diz-se muito e nem sempre se concretiza o que se promete. Mas a nota sempre é que o Partido Conservador e o Partido Laboral, que venceu essa eleição, são partidos do sistema, é como se fosse uma casa que tem dois pilares, não é? Tem um pilar à esquerda e um pilar à direita. E os laboristas são o pilar à esquerda dentro desta casa, não é? E, por consequência, as ações que poderá levar a cabo não vão alterar a estrutura da casa, ou seja, vai poder manter posições, princípios, valores, compromissos internacionais do Reino Unido que são comuns a todos os líderes que governam aquele país. No caso concreto, no que toca, por exemplo, à política interna, o Reino Unido vai continuar a ser monarquia, não é que com a chegada do primeiro-ministro ora eleito, de repente, os republicanistas vão ter voz no capítulo. Não, o Reino Unido vai continuar a ser uma monarquia porque os laboristas não desafiam o sistema de governo, o tipo de Estado que exige no Reino Unido. No que toca à política de defesa e segurança, tem posições também muito comuns com as do Partido Conservador, porque durante a campanha eleitoral e também muito antes dela, já havia defendendo, em sintonia com o Partido dos Conservadores, a ideia de aumentar o PIB, aumentar o valor para a defesa e segurança em mais de 2,5% do PIB. Isto poderá acontecer, mas é uma posição também comum em relação ao Partido Conservador. Manterá seguramente a relação estratégica com os Estados Unidos, o que mostra que posições na política externa do Reino Unido vão continuar a ser elaboradas e atuadas em concertação com os Estados Unidos. Será Estado-membro da OTAN, e já disse que não vai voltar à União Europeia, que é a posição defendida pelo Partido Conservador, ou seja, do ponto de vista de ideias macro que caracterizam a vida política interna e externa do Reino Unido, não vai haver muita alteração. O que poderá haver, aí sim, é uma alteração na política pública, não é? Nos setores, sobretudo, da saúde e, eventualmente, também no setor da economia. Mas no setor da economia, se não houver, imaginemos, uma aproximação, uma relação quase cordial com a União Europeia, que é o principal mercado de exportação e importação dos produtos britânicos, poderá não obter muita coisa. Mas também, internamente, se não houver uma produção tal capaz de suprimir as importações dos bens da União Europeia, também poderá não satisfazer a necessidade interna. Então, deverá ter uma política interna que faça uma política econômica interna que faça com que, de um lado, mantenha uma relação com a União Europeia
seguindo, naturalmente, os princípios econômicos que a União Europeia defende, e, ao mesmo tempo, tentar relaxar a economia interna do Reino Unido. Eventualmente, também aqui olhará, no caso concreto da posição, da colocação do Reino Unido no contexto internacional, tentará olhar para o Indo-Pacífico, não é? Para tentar conter, de forma coordenada ou não, a emergência da China naquele espaço geopolítico. Depois, outras políticas internas poderão estar ligadas à questão, por exemplo, da política fiscal, eventualmente para uma reconstrução, como ele defende, do Reino Unido, vai implicar a necessidade de ter muito dinheiro. E uma das formas de obter esse dinheiro será, eventualmente, o aumento dos impostos, né, das taxas, sobretudo para os britânicos mais ricos, né, aqueles que ganham muito mais, poderão eventualmente ser taxados a pagarem mais para que depois o Reino Unido, o governo, possa utilizar esses dinheiros para poder financiar os programas sociais daquele país. Ou seja, poderá haver muito mais mudança de narrativa, eventualmente também da relação e do ambiente de tranquilidade que se vai criar, sobretudo no seio das populações que tenham um background imigratório, mas do ponto de vista sistêmico vai manter-se tudo como aconteceu até aqui, não é que de repente o Reino Unido vai ser o país na Terra, não, vai ser o Reino Unido sempre, com algumas mudanças pontuais aqui e ali, e também a olhar para os desafios do contexto internacional, que não vai decidir sozinho, porque é um Estado-membro do Conselho de Segurança, do G20, da NATO, e isso vai fazer com que o seu governo tenha muitas vezes que ceder em algumas posições para poder obter em troca algumas vantagens. Portanto, é um governo possível. Como dissemos ontem, os laboristas, aliás, os conservadores perdem essa eleição, mas por desgaste, não é, por ter estado muito tempo no poder, mas eventualmente pela insatisfação de uma certa franja da população por ter promovido o Brexit, mas muito menos na performance econômica, porque dados mostram que dados, sobretudo, dos últimos 2 anos, não dados globais, mas dados dos últimos 2 anos, mostra uma economia britânica quase a ter melhores performances do que outras economias, imaginemos do G7 ou mesmo até do G20. Se não tivesse havido esse desgaste, não é? E também políticas um tanto quanto confusas sobre a imigração, acordos com Ruanda, tudo isso, se não tivesse havido, eventualmente, o Rishi-Sunak poderia ter se mantido no poder e os conservadores poderiam manter o poder por muito mais tempo, porque também a própria história da alternância política do Reino Unido mostra que os conservadores, nos últimos 100 anos, são aqueles que mais tempo ficaram no poder, não é? Imaginemos num conjunto de 40 eleições ou um pouco mais, tiveram quase 2/3 das vitórias dessas eleições. A chapa, 412 lugares que os laboristas ganharam ontem, eles já sofreram essa chapa muito mais vezes no passado do que aconteceu ao contrário. Ou seja, a história política e o pensamento político do Reino Unido mostra que os conservadores são aqueles que tendem a ficar mais tempo no poder e não os laboristas, não é? E a ver, vamos ser desta vez com o atual primeiro-ministro, alguma coisa irá mudar, porque também ele internamente hoje poderá ter algumas dificuldades, sobretudo em lidar com correntes de pensamento que são muito mais à esquerda do que ao centro, porque ele eventualmente, para tentar acomodar vários compromissos que assumiu aqui e ali, tenderá a governar no centro e deixar para trás os esquerdistas do partido. E aqui, enfim, alguns esquerdistas, se não concordarem com a ação do centro deste governo, poderão eventualmente aliar-se ao antigo líder do Partido Laborista, Corbyn, que dessa vez concorreu como independente e que entrou para o Parlamento depois de ter sido expulso, digamos assim, do partido, não é? Ou seja, há também diatribas internas, para além também do próprio desafio ligado, por exemplo,
em relação com os movimentos secessionistas dentro do Reino Unido, né? Como no caso concreto o partido CNP da Escócia, que ainda tem vindo a lutar para ceder, para afastar-se, para ter uma sua independência do Reino Unido. Ou seja, há muitos desafios que ele vai assumir e a ver vamos o que ele vai conseguir trazer de novo para aquele país mais restrito do ponto de vista de elementos sistêmicos que o Reino Unido vai continuar a ser o que era até ontem. Certo.